Pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Olha, sobrou até pro Júnior do Redcast, tá? Que o Nando Moura ele fez um vídeo. O Nando Moura ele fez um vídeo falando do 30 contra o Marçal, tá? Que ele participou. E olha, realmente foi assim. Pro Júnior responder o Nando Moura é porque o negócio foi pesado, tá? E o vídeo do Nando Moura foi pesado, tá? Eu assisti o vídeo do Nando Moura. O Nando Moura, ele quer comparar o Pablo Marçal com o Arthur Duval, né? O Mamãe Falei do MBL. Então, assim, quando tá todo mundo falando que o Nando Moura, quando todo mundo fala que o Nando Moura não é mais a mesma pessoa, é verdade, cara, porque olha olha a que ponto chegamos, tá? Eu queria o Nando Moura das animações do Davinho Khan, aquele Nando Moura lá. Esse Nando Moura aqui não é o mesmo Nando Moura do Mestres do Capitalismo, tá? Não é mais a mesma pessoa. O Nando Moura do Mestres do Capitalismo é uma coisa, esse daqui, ele desonra todas as pessoas que estão no Mestres do Capitalismo, tá? E uma coisa que ele fala no vídeo dele, eu vou perguntar para você que fez o Mestres do Capitalismo. A sua vida já mudou? Você já prosperou igual ele fala nas propagandas dele? Porque assim, realmente é uma desonra. O Nando Moura é uma desonra com os profissionais do Mestre do Capitalismo, tá? Que participam lá. E não vai demorar muito pro Ramiro, lá do Mestres, também dar o pé na bunda do Nando Moura, não. Porque ninguém fala lá, mas muita gente lá do Mestres é apoiador do MBL, tá? Tem muita gente lá que, apesar de todas as controvérsias do MBL, assim, eles acreditam no projeto, tá? É porque eles não falam. Mas enfim, isso é um outro vídeo. Então vamos assistir esse daqui, tá? Que eu acho que é importante, que é reagir. Eu não assisti esse vídeo ainda aqui. Eu vou ver ele na íntegra com vocês, tá? Então vamos lá, curta, se inscreva aí, ok? E vamos lá, eu vou assistir na velocidade normal, tá? Nando Moura. É, ele mesmo. Dessa vez ele conseguiu ultrapassar todos os Aí, ó. limites, tá? Da honestidade. Por quê? Porque ele simplesmente fez um vídeo sobre o 30 contra 1 do Pablo Marçal, com um monte de inverdades, um monte de afirmações que eu não sei de onde ele tirou, para atacar o Pablo Marçal e descredibilizar a produção de conteúdo, tá? Então assim, Nando Moura, esse react é pra você, essa é a minha resposta, tá bom? Você é um cara que eu já perdi a paciência. Aí, ó. O Junior tá puto. É porque o Nando Moura, ele faz as coisas muito sem pensar, tá? Ele fala o que tá no coração dele mesmo. Como o Brigadeiro fala, ele é um cara diferente, assim, mas eu acho que o que ele tem feito hoje, não sei, cara. Eu não sei se a tia do Nando Moura viva hoje aprovaria essas coisas, não, tá? Que a tia do Nando Moura ela faleceu. Depois que essa tia dele faleceu, é que ele virou isso daí. Então, realmente é complicado. Eu já perdi a paciência. De verdade. Põe aí na tela pra você ver. Esse é o pior react, entendeu? O pior react que alguém poderia fazer. É o react que quer misturar todos os tipos de assunto, tá bom? Quer falar da vida do Pablo Marçal, quer falar do Arthur Duval, quer falar de que a produção de conteúdo brasileiro só gosta de amundiça, né? Amundiça, só gosta de baixaria e não sei o quê. E descredibilizar um trabalho sério, tá bom? Põe aí. Vamos ver o Disse que esse essa camarada frase: tá falando.
Prudência. E devemos sempre Ah, deixar bem claro que nenhum de nós brasileiros é contra o roubo. ah. Somos apenas contra ser roubados. Ele diz essa frase de uma maneira sarcástica, é claro, porque o brasileiro admira o malandro, admira o golpista, admira aquele que não presta contas, admira quando o cara se dá bem com o dinheiro dos outros, contanto que não metam a mão no seu próprio bolso. É ou não é verdade? E para alguns gados políticos, até mesmo quando metem a mão no seu bolso, você ainda aplaude, não é verdade? Mas é por isso que se explica um vigarista, um trombadinha como o Pablo Marçal, que inclusive foi condenado pela Justiça Federal por furto qualificado, ser tão admirado. Basta você mostrar que você comprou uma Ferrari, que você está morando numa mansão que o brasileiro admira, não importa o quão calhorda você seja. Não importa se você usou o pai que se matou para tentar atingir um adversário político. Até aqui o Nando Moura tem razão. É tudo verdade, tá? Até aqui tá certo. Foi o que o Pablo Marçal fez. É o que tem é o que a justiça condenou lá, tá? Não importa se você forja um laudo médico para dizer que o outro cheira cocaína, como se precisasse inventar alguma coisa contra o canalha do Boulos. E agora, como o seu canal entra em decadência, porque não Olha está isso. conseguindo fazer nem Olha 30 lá. mil views com os vídeos que lança, decide copiar o Flávio Augusto. E Pode aí, parar. bilionário versus 30 pobres. Então, você acha que foi o quê? O Pablo Marçal me pagou? Ele que teve essa ideia? Você acha mesmo, ô Nando Moura? Cara, mas como você é baixo? Ah, não, ele decide copiar o Flávio Augusto. Primeiramente, é o seguinte, tá? Eu tive essa ideia. Eu já Aí, ó. estava conversando com a produção do Pablo Marçal. Eu queria gravar o Arthur Duval e o Pablo Marçal no mesmo dia, tá? Por quê? Vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês. Mano, uma produção dessa é caríssima. Caríssima. Você gasta 20 pau por dia ali, entendeu? Brincando. Isso foi o que eu gastei na primeira produção, primeira gravação, onde eu gravei 2 episódios. 2. Você tem que pagar. Você tem que pagar a locação do espaço, você tem que pintar de branco, tá? Porque você tem que pintar. Tem que pagar o pintor, a tinta. Tem que fazer. É a mesma coisa com os clipes patéticos da banda do Nando Moura. É a mesma coisa. Não desmerecendo o Mestres do Capitalismo, mas é também a produção do Mestres do Capitalismo, né? Que o Nando Moura faz aquela ostentação. Aquilo ali é uma ostentação que, tipo, é todo mundo que vai chegar ali, né? Enfim. Fazer locação de cadeira, tem que fazer a gravação, é uma equipe que você coloca, não é simplesmente desligar as câmeras daqui e levar pra lá, não. Você tem que levar as câmeras pra lá, você tem que levar a iluminação pra lá, porque é tudo da forma como é feito lá. E até mesmo a primeira gravação, confesso que não ficou tão boa, a iluminação não ficou tão boa, ficou um tom meio amarelado, o áudio também não ficou tão bom. Então a gente já pegou uma outra equipe, pegamos um negócio, ficou até mais caro. Então, se naquela saiu 20, imagina quanto não saiu nessa última, né? Enfim, só pra você ter uma ideia, eu, Júnior, fui lá e fiz tudo isso. Eu coloquei tudo isso pra jogo, certo? Investi, arrisquei. Eu chamei o Arthur e eu falei assim, pô, vai ser o Arthur e talvez o Pablo Marçal. O Pablo Marçal não pôde, aí eu fiz o Arthur e o Vampeta. E eu agradeço muito, inclusive, ao Arthur dele ter topado, de ter participado e tal. O do Vampeta, olha, foi bem pra caramba, mas era uma aposta, era um tiro no escuro. Não sabia que ia pegar quase 500 mil de views. Eu e o Arthur tá com 1 milhão, basicamente ali a conta fechou. Então, assim, porra, vou colocar o Arthur aqui, e aí eu gravo 2 no outro dia, faço 2 no mesmo dia, divido pra dois episódios os custos e tal, dá pra fazer, entendeu? Então, assim, foi isso que. O que o Nando Moura, ele, né? O que o Júnior tá falando é que o Nando Moura tá desmerecendo todo o serviço dele, né? O Nando Moura já fez isso com o Gorgonoid, tá? E assim, é sério mesmo que é esse cara que quer vender o Mestres do Capitalismo? É uma outra pessoa, é irreconhecível.
é realmente triste, porque no Mestres do Capitalismo lá nas lives lá, não, que vocês vão investir assim, eu investi assim, eu cresci assim, né? E que levou tantos anos. Eu não concluí a Universidade de Notre Dame, né? Eu só cursei, mas eu nunca concluí, porque não era o que eu queria. Então assim, tá? É uma outra pessoa. O que ele tá fazendo aqui não é mais a mesma pessoa. É questão de tempo até ele se queimar com o Ramiro, tá? E o Ramiro Gomes Ferreira é uma pessoa muito respeitável, tem uma história financeira no mercado. Aí chega o Nando Moura pra, pra desmerecer o trabalho dos outros, assim, sabe? Isso queima a imagem do Ramiro. É só vocês verem lá no Twitter a indireta que ele deu pro Danilo Gentili, chamando o Danilo Gentili de bosta, entendeu? É isso. Não, é uma outra pessoa que vocês estão vendo. Ele nunca foi a mesma. O Nando Moura nunca foi assim. Quem começou com a ideia de trazer o Pablo Marçal foi eu. Isso daí, antes do episódio do Arthur ser gravado, a gente tava nos bastidores, a gente conversou sobre isso. E aí eu falei, porra, cara, eu vou trazer o Pablo Marçal ainda e tal, não deu certo hoje. Aí ele falou, porra, o Pablo Marçal, cara, porra, o Pablo Marçal vai vir aqui e vai falar isso, vai fazer isso, vai se crescer pra cima do pessoal e ele vai se promover e tal. Eu falei, cara, mas vai ser o Pablo Marçal, cara. E eu já tinha falado pra ele isso. Ele pode confirmar, ele sabe que é verdade, tá? E aí, beleza, gravamos do Arthur, deu muito certo, né? Passou aí menos de um... E outra coisa que vocês têm que saber, muito desses mestres do capitalismo, desse marketing do mestres do capitalismo, entendeu? Eles beberam da fonte do Marçal, tá? Só para vocês entenderem. Porque o Marçal, como marqueteiro, não tem o que você falar. O cara é um gênio, o cara sabe vender, entendeu? Agora, o mestre do capitalismo, muito do marketing, até coisa que tá lá na plataforma, quem fez o curso sabe, tá? Quem fez o curso sabe, muitas das coisas que eles falam é a mesma coisa que o Marçal fala, é que eles falam de um jeito para não parecer igual, mas é a mesma coisa. E o Nando Moura sabe disso. O Nando Moura nas lives lá do Messi fala que o Pablo Marçal, ele como marqueteiro, sabe, é um gênio. Eles se basearam em muita coisa. Tem falado do Nando Moura isso. Então, assim, o Nando Moura vem falar que o Pablo Marçal é isso, o Pablo Marçal é aquilo. Olha, não que eu seja a favor do Pablo Marçal, tá? Mas o Nando Moura, ele pega a pecha em todo mundo. Um mês, quase um mês, certo? A gente foi lá e gravou o do Pablo Marçal. Então, como assim? Quem copiou quem, mano, Moura? Tá certo? E antes de qualquer coisa, vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade, tá? Tem um canal no YouTube que eu estudei, eu fui atrás de outros canais da gringa falando sobre isso. Tem um canal no YouTube chamado Jubilee. Esse canal chamado Jubilee, tá tudo lá, entendeu? Tá tudo lá. Então, assim, o que eu tô fazendo, o que outros caras estão fazendo, tá tudo lá, nesse canal da gringa. Como que esse canal da gringa trabalha? Vamos lá. O Jubilee tem o dos gordos, tá gravado lá, tá postado lá, viu que viralizou, explodiu, né? O dos gordos lá. Eles têm com vários políticos de direita, vários políticos de esquerda. Tem a Candace Owens, né? Tem o Ben Shapiro, tá bom? Tem vários lá. Tem vários outros temas também. E tem um dos bilionários, tá certo? Tem um dos bilionários. Eu quis chamar o Pablo Marçal, tá bom? A ideia foi minha, o Pablo Marçal não botou R$1 no projeto, ele só veio. A equipe dele trabalhou, tipo, juntamente comigo pra alinhar as datas, horário e tudo mais pra ele ir. Ele chegou de helicóptero lá no heliponto, perto da gravação, veio de carro e tudo mais. E quando ele chegou já tava tudo certo, todo mundo lá. Não teve nada de encenação, não teve nada fake. Ele até gravou isso e falou assim, pô, tem alguma coisa fake? Ele ficou perguntando o tempo inteiro quem que era ator, quem que não era. E tudo mais, justamente para as pessoas falarem que não era. Não era ninguém contratado lá pra ser ator, não tinha nenhuma encenação. Justamente pra vir
um cara como você e não ter o que falar, entendeu? Só que é o seguinte, o Nando Moura, ele fala do Pablo Marçal, mas não fala do debate, não fala do conteúdo. 2 horas do debate ele não falou nada. A questão dos bilionários, a questão dos argumentos do Pablo Marçal, ele vai ficar fazendo o quê? Vai ficar descredibilizando o meu conteúdo pra atacar o Pablo Marçal e, consequentemente, atacar. Porque ele fala que o brasileiro gosta de circo, eu não fiz nenhum circo, não fiz nada encenado, nada combinado. Tá certo? E eu coloquei o Pablo Marçal lá. Gente, foi tenso, velho. Tenso. Tinha um cara do MBL, tá bom? Tinha um cara lá do Jones Manuel, tinha um outro cara do PSOL, tinha gente que entrou lá e pediu ajuda. Não, nada daquilo foi combinado. Nada. Nada. Certo? E aí, é desonesto da sua parte. Aí, é desonesto, é baixo, esse tipo de coisa. Aí, ó. Não, mas isso daí é esse tipo de baixeza o Nando Moura sempre teve, tá? E vocês não se enganem, tá? Muito do que possa ser o novo curso do Nando Moura, ele vai beber dessa fonte aí, tá? De debate. É por isso que ele corre. É por isso que o Nando Moura ele corre do debate com o Renato Batista, porque ele só fica citando Aristóteles lá, que o debate, se não tiver objetivo, é o show pelo show. É que não tem o que. Não, é que se ele for no debate com o Renato Batista, ele vai perder. Ele vai passar vergonha. Entendeu? Ele, igual do Nicolas Ferreira. Play, agora vem o. Vai, vamos ver ele falando sobre o assunto, sobre o vídeo. Vai, fala sobre o vídeo aí. Vamos ver. Já começa mentindo porque Pablo Marçal não é bilionário. Inclusive, algumas das suas empresas com déficit absurdo. Mas vejam só que cenas lamentáveis que este vigarista nos proporciona no debate que se propõe a fazer. Mano, você não respeita, você queria que eu pegasse no seu pau. Desculpa, eu não vou apertar sua mão. Você começou ali em 2010. É por isso que vocês vão continuar pobre, cara! Tá vendo aí? Fala você. Não, fala você. Você não tá na universidade, bichão? Cada um quiser cagar aqui, eu vou entregar um pedaço de papel higiênico e você limpa a sua boca. Comunista. Isso não é um debate, vocês estão vindo aqui pra falar merda, cara. Faz que curso lá? Eu não vou te falar. Tem medo? Para de seguir regra, caralho! Olha que lindo nosso filho da Universidade Brasileira. As pessoas têm princípio. Que princípio? Fala o nome do princípio que eu quebrei. Você nem sabe o que é princípio, irmão. Você não dá conta de discutir e termina falando fraco, fraco, fraco. Se bosta vira esterco, quem não deixou... O que ele quer fazer? Ele quer tirar uma onda pra ver se ele vai explodir nos cortes. Mas quem é o pai dos cortes aqui, nenê? Você vai sair top aqui nos cortes, espera. Pelo estelionatário. Eu nunca respondi nenhum processo sobre isso. Brasileiro não quer debate. Brasileiro quer circo, quer entretenimento e principalmente um corte para O debate do Nicolas Ferreira com o dele, então foi entretenimento, né? Da parte dele também. que ele possa defender aquilo que já pensava a priori do debate. Antes mesmo do debate começar, você já tem a sua torcida, você já sabe para qual lado você vai tender e não interessa o que o cara fale, ou ele está certo ou ele está errado. Aristóteles dizia que se o debate não pretende chegar a um denominador comum, a busca pela verdade, este debate então busca apenas o convencimento de uma determinada plateia. E quando o debate cai nisto, ele não é mais um debate, ele é a degeneração da retórica e da dialética. E vejam como neste tipo de debate aqui, do 30 versus 1, né, Aí, começou. o cara vai lá e como se ele fosse a sapiência do mundo, defende até mesmo erros basilares de conceito, como, por exemplo, confundir rentabilidade com produtividade. E defende o erro absurdo, ridículo, primário, como se fosse a maior sapiência do mundo. Quando a gente fala de produtividade, tem um ponto interessante, mas ela não é única e exclusivamente mudou o pro que debate determina os do- rendimentos numa economia. Cara, mas o que o Ramiro fala no curso é o quê? O que o Ramiro Gomes Ferreira fala no curso é o quê? O que você mesmo fala, tá? É porque é que o mestre do capitalismo não dá pra pôr ele aqui, né? Mas, meu, tem coisa lá, cara. Que tipo, olha, ó,
Um o exemplo muito Arthur... bom é um barbeiro no Rio Bruno de Janeiro Conte. tem a mesma produtividade Não, do que pausa um aí, barbeiro pausa aí. em Berlim. Como eu falei, lá no canal do Jubilee tem diversos debates assim, mas você acha que esse daí também é circo, ou Nando Moura? Você acha que esse debate aí também como é que é? É pro cara se promover? Foi o Arthur que quis se promover fazendo esse debate? Ou só no meu caso? Só no caso do Redcast? Meu, isso daí você fala do meu trabalho, você fala da minha equipe, fala de alguém que... Veja só. Nesse momento, o episódio tá com 2,3 milhões de views, tá? Talvez chegue aí nos 5 milhões, nos 4 milhões, por exemplo. Acho que sim. Então, muitas pessoas foram impactadas com essa mensagem, tá? A ponto do conteúdo se tornar relevante pra você estar comentando. Então você tá comentando algo que eu fiz, certo? E em nenhum momento você fala do conteúdo. Cadê que você falou do conteúdo? Teve algum cara que jantou o Pablo Marçal? Teve algum cara que fez o Marçal perder a linha? Entendeu? Ele perdeu no argumento? Teve algum cara que... Não, você nem falou do assunto. Entendeu? Você nem trouxe pro seu público. Olha, Então, a princípio, pra quem ainda não conhece, vai lá, assista o conteúdo completo. Não seja gado, né? De um Nando Moura, tá bom? Pra fazer esse tipo de análise. E agora ele vai começar do mesmo jeito que ele atacou, entendeu? O Pablo Marçal, ele vai atacar agora o Arthur Duval. Mas dessa vez ele não vai falar de quem produziu esse tipo de conteúdo, né? Não, o problema não é esse, vai. Não tem. Qual que é a Não diferença tem. de produtividade? Eu sou um barbeiro. Eu corto um cabelo em São Paulo. Eu tenho uma produtividade. O mesmo cara corta o mesmo cabelo na Suíça, a produtividade dele é muito maior, porque o ambiente onde ele está inserido faz com que essa mão de obra Não. seja muito mais A produtividade demandada. do cabeleireiro é a mesma, porque a gente vai medir por cabelos cortados por dia. Isso é um mesmo. erro conceitual. Pô, você é Não, economista, cara. não, por isso que eu tô te falando que Não. eu te garanto que a produtividade individual Não daquele barbeiro é igual. cara, não é. Pode. Vou dar outro exemplo. Se eu fizer uma maçã do amor e se eu fizer um morango do amor, eu estou sendo mais produtivo fazendo morango do amor. Eu estou falando do mesmo ambiente. Por quê? Porque o morango do amor tem mais... esse exemplo do Arthur, pega um barbeiro aqui e um barbeiro na Coreia do Norte. Quem que produz mais? E quem que ganha mais dinheiro, né? Quem ganha mais dinheiro? Um barbeiro aqui ou na Coreia do Norte, tá? Um barbeiro aqui ou na Venezuela? E aí? marketing, tem hype. Isso conta pra produtividade. Vamos voltar no barbeiro. Ponto. Vamos claro que conta, gente. Vamos, Gente, calma. nossa. Vamos voltar no barbeiro. Gente, como vamos se lá. mede a produtividade de um barbeiro? Cortes de cabelo. Produtividade não é corte de cabelo. Produtividade é quanto ele faz por hora. Ponto. Quantos cabelos ele corta por hora? Não, quanto Sim. dinheiro ele ganha por hora. Não. Pega um atendente do McDonald's aqui no Brasil e pega um atendente do McDonald's lá nos Estados Unidos. Vê quem que ganha mais dinheiro, por exemplo, se quiser comprar um PlayStation 5 ou uma placa de vídeo. Um atendente do McDonald's nos Estados Unidos, em uma semana, ele só precisa de uma semana para ele comprar o PS5 Pro, tá? Aqui no Brasil, não é uma semana. Aqui é em 12 vezes. Você parcela em 12 vezes, é 5 vezes e você compra. Entendeu? Não interessa se é a mesma profissão. O interessa é o quanto você está ganhando de dinheiro. Por isso que tentaram fazer aquela farsa de acabar com 6x1 lá, que não vai mudar em nada. Não, isso não é produtividade, isso é rendimento. Produtividade está ligada ao quanto você faz por hora. Nós estamos numa economia globalizada, cara. É assim que funciona. É verdade. Os caras estão zoando aqui, mas é verdade. Não interessa se a pessoa está falando a mais absoluta e absurda burrice do mundo. Então o Ramiro Gomes Ferreira lá no Mestre do Capitalismo está falando fala um monte de absurdo. A torcida vai proteger. A torcida vai defender. Porque o idiota útil, a ele foi prometido o futuro perfeito por aquele indivíduo vigarista. A mesma coisa aconteceu com Pablo Marçal quando estava provado toda a farsa que ele fez no Rio Grande do Sul. Uma farsa maior, inclusive, que a do Nego Di. Nunca prestou contas também, como todo vigarista nunca presta contas quando vai fazer o seu palanque político ou o seu palanque mercadológico em cima da desgraça, usando a caridade e o dinheiro dos outros para pagar de herói. Ou quando
Pablo Marçal também Mas não é, mas eu queria entender, Nando, não é, então não é isso que você faz, por exemplo, quando você fez a divulgação da vaquinha daquela escola de samurai, que a gente nunca vai saber se o dinheiro foi pra lá mesmo. Não interessa que tá no site da vaquinha online. Tem como saber? fez a farsa na África. Ali, mais de 1.000 doadores, pessoas que doaram. Ele foi querer subir em cima do palanque para dizer que construiu Pode uma parar aí. cidade na África. Viu? Aí agora ele vai ficar não sei quantos minutos atacando o Pablo Marçal, né? Mas isso daí, quando ele fala isso, ele fala que o Pablo Marçal quis copiar o Fábio Augusto para se promover, ele tá descredibilizando o canal, tá descredibilizando o nosso trabalho. Entendeu? O Pablo Marçal não me deu R$1, tá bom? Eu falei com a produção dele e quis já fazer, como eu falei, há um mês atrás quase. Então, assim, não tinha nada planejado, não tinha nada combinado. Tudo isso ocorreu da maneira como vocês estão vendo nos vídeos, gente. Pô, gente que chegou lá, falou que polícia, mão na cabeça. Ah, então, você vende os cursos bostas para as pessoas que são, emocionalmente frágeis. Entendeu? Você acha que o Pablo Marçal fez isso para se promover, Nando Moura? Você acha que O Mestres do Capitalismo é muito em cima disso, tá? todos os canais fazem isso justamente para promover a pessoa que tá no meio? É uma forma da pessoa sair do ostracismo, da decadência e ganhar um certo hype? Ou só o Redcast que fez isso? Certo? Então, assim, Nando Moura, você é um cara que. Mano, tudo você destrói, velho. Tudo você odeia, tudo você fala mal. Certo? É só desgraça nos seus vídeos. E aí, pra cima de mim também agora. Tá? Pra cima de mim. Cara, eu chamaria isso de decadência. Pra mim, isso sim é uma decadência. De verdade. Pra mim, essa é a grande decadência. Entendeu? O cara que tá simplesmente fazendo um trabalho. Tive uma ideia que, pelo que eu tô vendo, foi boa, né? Foi acertada. Porque o conteúdo se tornou relevante a ponto de um monte de gente tá comentando. Né? TikTok, Twitter e tudo mais. As pessoas. Cara, uma coisa que eu digo para vocês que até fizeram Mestres do Capitalismo, tá? Junto comigo, é que o Nando Moura de hoje, ele condenaria o Nando Moura do passado que fez o Mestres do Capitalismo, tá? O Nando Moura de hoje falaria pro passado que ele só tá vendendo desgraça, tá? Que tá vendendo susto, que nada vai dar certo, entendeu? Então, vamos terminar aqui, tá? E é isso, pessoal. Não tem muito o que dizer aqui. Que a decadência é isso. Tudo é ruim, tudo é uma bosta, tá? Não param de marcar. A ponto. Aí pra você chegar e fazer esse tipo de comentário, esse tipo de acusação, quero que você prove. Você tem como provar? Tem como provar isso que você falou? Não tô nem falando de processo, nem falando disso não. Eu não sou desses, entendeu? Tô te respondendo. Essa é a minha resposta pro Nando Moura, tá? E agora ele vai ficar o resto do vídeo atacando o Pablo Marçal. Não fala sobre o debate, não fala sobre se o Pablo Marçal mandou bem, se ele mandou mal, se alguém jantou ele, se alguém destruiu a imagem dele. Sobre a questão lá. Não. Pois é. Acabou. Mas é isso, gente. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Forte abraço a todos vocês aí. Valeu. Bom, pessoal, é isso daí. As palavras do Júnior são as minhas, tá? E a decadência é isso, tá? Então, pro Nando Moura, eu acho que é um exemplo assim. Eu que tive linfoma, que é uma espécie de câncer, pro Nando Moura hoje, deixa seguir, não tem solução. É o que o Nando Moura prega hoje, não tem solução. Segue a forma natural aí, deixa a doença correr. É o que o Nando Moura tá pregando. Deixa o mal corroer, não tem mais o que fazer, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês curtam, se inscrevam, tá? Até o próximo vídeo.